te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Essa manhã eu quero compartilhar um texto que ontem à tarde, enquanto estava lendo a palavra, falou forte ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês aí, tá bom? João capítulo 3 vai falar o seguinte: havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E nesse versículo 10, o Senhor falou muito forte no meu coração. O Senhor estava aqui falando do novo nascimento, estava falando de como, né, era nascer de novo, o que era nascer de novo, e a forma que se poderia entrar no reino do céu, né, assim. E Nicodemos, um doutor da lei, um homem muito que conhecia, né? Porque por isso que eu tive que ler o início do texto para você ver que ele inclusive diz, ele foi a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais. Ou seja, querido, ele era conhecedor, né, da lei, ouviu o que Deus, né, deixou para Moisés instruir o povo. Lembra lá no livro de Êxodo a passagem, e o Senhor diz: olha, não aparte, né, da lei, mas medita dia e noite e ensina aos teus filhos, os filhos dos teus filhos, né, ou seja, de toda uma geração que festejar a Páscoa, para que vocês lembrem essa passagem do Egito, né, para saindo do Egito, e que com mão poderosa o Senhor fez isso. Então, Nicodemos, como doutor da lei, ou seja, que conhecia a lei, conhecia toda a história do milagre, de como Deus havia feito as maravilhas e continua fazendo, mas uma coisa que ele não conseguia, que não era a lei, não era o natural, que podia se compreender. E aí, quando chega aqui, Jesus fala, né, no versículo 10, o Senhor Jesus diz: você é mestre. Deus afirma que ele é mestre, ou seja, ele é um conhecedor profundo, ele é mestre naquele assunto. Ele tem um domínio daquele assunto, ele conhece profundamente a lei. Então ele diz: tu és mestre em Israel e não entende isto.
E eu fiquei maravilhada, né? Quando muitas vezes, eu estou dizendo, Deus falou no meu coração ontem, muitas vezes temos experiência com Deus, muitas vezes conhecemos a palavra, conhecemos um Deus tremendo e poderoso que age em nosso favor, que faz em nosso favor, mas algo que a gente não consegue compreender, né? E por isso que Deus até no texto fala, né, que o Senhor diz, olha, você não sabe onde o vento vai, né? Você sente, mas você não sabe que direção ele vai. Para a irmã, né, que está entrando agora, Deise, João capítulo 3, do 1 ao versículo 10. E aí, né, assim, o Senhor estava falando para Nicodemos. E ontem à tarde o Senhor estava falando comigo nesse texto. Muitas vezes a gente pode ser, né, um doutor da lei, uma doutora da lei. A gente pode ter o conhecimento pleno da palavra. Não pleno, né, porque a gente todo dia a gente aprende, né, a palavra do Senhor é ampla, né? E eu estava vendo, né, assim, que por mais que a gente, né, busque o Senhor, que o Senhor fale conosco, que nós conheçamos profundamente a palavra, né, o texto, a gente tem experiências com Deus, mas você vai ver o Senhor falar para Nicodemos dizendo, tu és doutor da lei em Israel e não compreendes isso? O fato de a gente ter uma experiência, o fato de a gente conhecer a palavra, né, ter lido várias vezes, ter a compreensão, mas existem coisas que Deus vai dizer, que Deus vai fazer em nossas vidas, que a gente não vai entender. E o Senhor estava explicando também, ele estava falando aqui do novo nascimento, mas ontem eu estava, nessa palavra eu estava meditando no meu coração, porque sabe, querido, que mesmo que a gente tenha experiências, vividos milagres, a gente veja o sobrenatural de Deus na nossa vida, mas vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos compreender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, porque muitas vezes Ele está fazendo determinadas coisas. Porque o Senhor, por meio da sua palavra, Ele falou a Nicodemos, tu és doutor da lei, ou seja, tu conhece, tu sabes, mas não consegue compreender isto. E nessa manhã, né? Sexta-feira, chegando aí o final de semana, uma semana em que você recebeu todos os dias da porção da palavra de Deus para a tua vida. Talvez você esteja, né, dizendo, eu tenho experiência com Deus, eu sou íntimo com Deus, tenho intimidade com Deus, eu conheço a palavra. E você não está conseguindo compreender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. É verdade. Existem coisas que, por mais que sejamos doutoras da lei, né, conhecedora de muitas coisas, mas vai ter coisas, acontecimentos, fatos na nossa vida que a gente não vai compreender, porque é coisa de Deus, né? É plano de Deus, é propósito de Deus. Mas que depois ele revelar, o próprio Senhor Jesus, quando estava falando a Pedro lá no livro de João 3:6, né? 6:13, o Senhor vai dizer para Pedro, né, assim, o que eu faço hoje tu não compreendes, mas depois, amanhã, tu compreenderás. Ou seja, vai chegar um momento em que vai ser revelado, em que vai ser mostrado, em que vai ser compreendido o porquê daquelas coisas. Que Deus muito, muito abençoe a tua vida. Que você nessa manhã medite nessa palavra, que você reflita nessa palavra, que você receba, que mesmo você, com toda a intimidade que você tem com o teu Deus, com o nosso Deus, que você tem comunhão com Ele, mas vai ter momentos em que você não vai conseguir compreender algumas coisas que o Senhor está fazendo. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.